Boa noite a todos. Declaro aberta a audiência pública, devidamente marcada e designada para a apreciação do projeto de lei número 31 de 2019, onde estima a receita fixa e despesa do município de Pereiras para o exercício financeiro de 2020 e da outras providências. Nesse momento, convidamos para adentrar ao plenário o senhor Carlos Alberto Fechner, contador da Prefeitura Municipal de Pereiras, e Osmar Pasqualino Ramos, vice-prefeito, que já estão aqui presentes. Nesse momento, peço ao senhor Carlos Alberto Fechner, contador da Prefeitura, para fazer a explanação da peça orçamentária do exercício 2020. Boa noite. A audiência pública é da Câmara Municipal. De costume, a gente faz uma... Eu poderia estar aqui para responder algumas perguntas, né, algumas dúvidas de vocês. Mas, como de costume, a gente faz uma explanação antes, né, mais ou menos do como está composto o orçamento. E durante essa explanação, se tiver alguma pergunta, pode interromper e perguntar. Ou no final, depois no final também alguma dúvida, tenta esclarecer melhor. Então, aqui o projeto de lei que trata daquela estima a receita e fixa a despesa para o orçamento de 2020, atendendo aqui os dispositivos da Lei 4.320, da Lei de Responsabilidade Fiscal, das portarias do Tesouro Nacional e alterações posteriores. Esta composição que está aqui, ela atende a essa legislação aí que rege sobre a matéria. Quando a gente observa aqui que fixa o orçamento do município de Pereiras, Estado de São Paulo, para o exercício financeiro de 2020, abrangendo seus fundos, autarquias, tal administração pública discriminada pelos anexos integrantes desta lei, estima a receita e fixa a despesa. Quando ele fala em estima a receita ela não depende de autorização legislativa para ser arrecadada. Exemplo, nós temos aqui, por exemplo, a arrecadação do FPM. Tem uma previsão no orçamento de 8 milhões. Se durante a execução desse orçamento, em junho de 2020, já atingir a arrecadação de 8 milhões, para arrecadar acima disso, não precisa passar projeto de lei aqui para aprovar. Ela é estimada, pode ser arrecadada maior ou até não atingir a arrecadação. Já a despesa é fixada, porque os créditos de despesa aqui no orçamento, para serem alterados, esse sim depende de autorização legislativa. Então, para a receita, independe. Estima-se a receita e para a despesa fixa-se a despesa e só pode ser alterada com autorização legislativa. Isso num gasto para cima daquilo que está fixado. Se não atingir aquilo que está fixado, também não tem que vir mexer aqui em nada. Então, para o orçamento de 2020, ele é de R$ 29.109.737. Desse valor, R$ 1.380.434 é do Legislativo, compõe a receita do 10º do Legislativo. E R$ 27.729.303 é do Poder Executivo. Então, ele está composto, esses valores, aqui, porque eu estou falando em cima do texto da lei, do projeto de lei. Tem o título 2 do projeto de lei que trata da estimativa das receitas. Então, quando a gente falar aqui em receita e despesa, tem esses códigos de receita e despesas que nós já até comentamos numa reunião passada assim de audiência. Quando se fala aqui em números, né, não valores, códigos de números, que nem aqui no primeiro
na primeira folha das receitas correntes aí, começa com 1.1, receita de imposto, taxa e contribuições. Esse 1 é receita corrente. Quando eu começar com 2, é receita capital. Essa codificação, ela é padronizada. Serve para a União, para o Estado e para o município. Também na despesa, quando se fala em funções e subfunções, que vocês têm aí no decorrer do projeto, também essa função e subfunção é padronizada para a União, Estado e município, usam-se a mesma função e a mesma subfunção. Um exemplo, educação, é a função 12. Essa função 12, a União classifica a despesa da educação na 12, o Estado na 12 e o município na 12. Subfunções da educação. Tem ensino fundamental, é um nível de ensino da educação. Esse tem uma subfunção específica, é o 361. Ensino infantil é o 365. E assim vai para todas as secretarias, todas as secretarias do Estado, da União, do município. Então, por que essa padronização? Se amanhã o Tesouro Nacional lá quiser saber quanto se gasta de educação no Brasil, ele vai chamar a função 12, educação. Porque os municípios, o Estado, mandam para a União toda a movimentação de receita e despesa. Bimestralmente, tem quadrimestralmente. Então, ele tem toda a arrecadação dos municípios do Estado lá com ele. Então, eu quero saber, eles querem saber lá, quanto gastou na educação no geral. Chama a função 12, consolida a função 12, sai lá de cada consolidado do Brasil inteiro, né, nessa União. Por isso que tem essas codificações aqui de função, subfunção para as despesas. E tem os programas que esse sim é de alçada de cada nível de cada esfera de governo. Os programas do município monta de acordo com a necessidade dele, o Estado monta o dele e a União monta o dele. Porque a funcional programática que a gente fala é formada por função, subfunção, programa, ação. São uma sequência que forma a programação da despesa. Até o nível de função e subfunção é padronizada. Programa e ações, cada esfera de governo cria os seus. Nós temos aqui, seguindo aí o orçamento aí, tem despesas por programa. Aliás, primeiro a arrecadação de receita, né? Receita de imposto, taxa e contribuições, receita de contribuições, receita patrimonial, industrial, receita de serviço, transferências correntes e outras receitas correntes. Essas são o desmembramento das receitas correntes, que soma a arrecadação delas no total R$ 27.455.457. As despesas de capital, que começa com o código 2, tem aqui operação de crédito, alienação de bens e transferência de capital. Num total de R$ 1.654.280.000, que somando a receita corrente com a receita de capital, vai dar o total do orçamento de R$ 29.109.737 reais. Depois ela aqui já também demonstra a receita por fonte de recurso. O Tesouro, que são receitas próprias, arrecadadas dentro do município e as transferidas para o município. R$ 19.200.000
935.087. Transferências de convênios estaduais, 5 milhões, ou transferências e convênios, né? R$ 5.259.075. Isso é do Estado. Transferências e convênios federais vinculados, R$ 2.273.295. Operação de crédito, 1 milhão. Nesta operação de crédito, vale uma ressalva que está no orçamento com uma grande possibilidade de esta operação de crédito acontecer ainda este ano. A prefeitura receber. Porque já está tudo liberado, aprovado tudo, e só falta agora o repasse, que vai acontecer. Acontecendo o repasse, essa será executada ainda dentro do exercício. A intenção do executivo é que... Então, esta receita aqui, se acontecer da forma que está para acontecer, nós não teremos... Essa arrecadação de 29 milhões já cairia para 28, porque esse 1 milhão está sendo antecipado. Mas por que colocou aí? Porque até comecinho até a época que estava se fazendo o orçamento, ainda não estava aprovado lá esse financiamento junto à Caixa, que é uma burocracia muito grande. Depois que foi feito o orçamento, tudo, agora liberou, aprovou e está para liberar o recurso só. Então, se acontecer, esse 1 milhão não receberia agora e a intenção é gastar ainda este ano. Aí vem as despesas por programa. Então, vamos falar programa por programa. Vocês têm aí, se tiver alguma pergunta de cada um, de cada programa, é só. Aí vem as funções que eu falei, função 1, função 2, função 4, administração, a 12, que é educação. Essas funções que são padronizadas. Depois vem lá no item 3, por subfunções de governo. Toda a despesa está classificada por subfunção, também padronizada. O item 3.2, o item 3.1 é o orçamento fiscal, o item 3.2 é o orçamento da Seguridade Social, que é composto pela saúde, assistência e previdência, que compõem o orçamento da Seguridade Social. Aí vem, por categoria econômica, despesas por categorias econômicas. Aqui é a despesa corrente, despesa com pessoal, juros e encargos da dívida, é no 4, item 4, do projeto de lei. Item 4 do projeto de lei. Está dando para acompanhar aí na apostila? O item 4 do projeto de lei. É que não está sem página, mas na sequência, item 4. Despesas correntes aí. Então tem pessoal, né, com 13.787.000, juros de encargos e outras despesas correntes. Esse é o que compõe a categoria econômica das despesas. E o 4.2 são as despesas capital. Investimento, inversões financeiras e amortização da dívida. E a reserva de contingência é o item 4.3, 240 mil. Essa reserva de contingência existe para até um X percentual do orçamento, para no caso de uma calamidade pública, uma coisa que não prevista possa vir a ocorrer, então fica essa reserva para atender uma possível calamidade que possa ocorrer no município. E o valor não é bastante, dentro do orçamento não chega a 1%, mas é 240 mil. Da mesma forma, aí vem o item 5, por órgão, o legislativo 1.380.000, o executivo 27.729.000
que soma 29 milhões no orçamento. Assim como a receita é por fonte de recurso, a despesa também é amarrada por fonte de recurso. Se na receita o tesouro é um X, na despesa a fonte de recurso da receita 1, que é o tesouro, é um valor de X, lá na despesa é o mesmo valor, porque ela é amarrada por fonte de recurso. O que se arrecada de fonte 1, você vai gastar na fonte de recurso 1 na despesa também. Então ela está amarrada aqui com os mesmos valores, o tesouro, as transferências do Estado, a transferência federal, a operação de crédito e a fonte de recurso 8, emenda parlamentar. Está amarrada da mesma forma que na receita. Que somando vai dar os 29 milhões do orçamento. Depois ela vem por unidade orçamentária, uma outra forma de demonstrar. Demonstra a unidade da Câmara com 1.380.000. Poder Executivo, Administração e Finanças, Secretaria da Educação e Cultura, com Administração e Finanças com 4.756.000, Educação e Cultura com 4.026.000, Educação, né? Secretaria da Cultura e Turismo, 616.000, Esporte com 216.000, Saúde, 7.203.000, falando em número redondo. Logradouros, Assistência Social com 455.000, Logradouros Públicos e Obras com 3.473.000. Isso aqui são as unidades executoras ou orçamentárias dentro do orçamento. Serviço de Estrada e Rodagem com 732.000, Secretaria da Agricultura e Abastecimento com 579.000, Secretaria Municipal de Trânsito e Segurança Pública com 129.000, o Fundeb com 4.710.000 e Secretaria Municipal de Assistência Social com 832.000, que somando tudo vai dar os 29 milhões total do orçamento. Então, até aqui, é a forma técnica de se montar o projeto de lei e a distribuição do orçamento. Tecnicamente é isso aí. Aí o capítulo 4, ele trata das autorizações para abertura de créditos adicionais. Por que tem esse artigo aqui, já autorizando na lei, de abertura de crédito? No começo eu não falei que a despesa é fixada? Para ser alterada, tem que ter autorização legislativa. Pode ver que não fala em receita, autorizando a arrecadar receita. Mas a despesa, a própria lei do orçamento trata especificamente um artigo para isso. Que é o artigo 4º. Fica o Poder Executivo autorizado nos termos da Constituição Federal a... Aí vem... abrir créditos adicionais suplementares até o limite de 10% do orçamento. Transpor, remanejar, também 10%. Realizar operações de crédito. Isto por quê? Porque a despesa é fixada e para ser alterada tem que passar aqui. Para evitar também de estar mandando mensalmente ou quinzenalmente projeto de lei aqui, usa-se de acordo com a Constituição, esta prerrogativa por Poder Executivo, poder, por decreto, até esse limite do total da despesa do ano, fazer por decreto lá no Executivo. Chega em setembro, esgotou este limite. A partir daí, tem que passar aqui na Câmara. Que daí já deixa de estar autorizado fazer por decreto acima dos 10%. Então, teria que estar passando aqui. Então, esses são, assim, mais os principais artigos aqui do texto da Lei do Orçamento de 2020.
Tem o parágrafo único, aliás, o parágrafo 2º desse artigo, 4º, que fala, isso aqui é além daqueles 10%, que nós falamos aqui no item 1 do artigo 4º. Não onerarão os limites previstos no inciso 1, os créditos destinados a suprir insuficiência nas dotações orçamentárias relativos a pessoal, inativos e pensionistas, dívida fundada e precatórios judiciais. O município pode fazer com esse dispositivo, precisando, por decreto, manejar a despesa com o pessoal, atender a suplementação de pagamento da dívida no orçamento. Fica bem esclarecido isso. Por decreto. Não são decretos que distingue-se dos decretos do 10% do item 1 aqui do artigo 4º. E depois termina normal. Aqui, dentro do texto da lei, se tiver aí alguma pergunta, dentro do texto da lei, que possa ter alguma dúvida, a gente tenta dar uma melhorada. Dentro do texto. Mas deixa, a gente teve um parecer aqui na Câmara e dentro desse parecer a gente discutiu algumas coisas que vêm apontando o Tribunal de Contas. A gente tem um item 7 aqui, que as receitas do Fundeb foram calculadas considerando o número de alunos no centro escolar, do censo escolar. E parece que não consta nada no projeto. E já foi apontada no ano passado isso, pelo tribunal. Não entendi. Da arrecadação? Ela foi prejudicada porque não demonstrando no projeto no LOA de 2020 as receitas do Fundeb. Aparece sem... se eu tenho tantos alunos, o que eu vou arrecadar, o que eu vou precisar, não aparece... Não, mas, então, veja bem, no texto, aí seria um adicional, porque no texto da lei, eu desconheço qualquer texto de lei que traga o número de alunos, ou onde pode ter numa mensagem orçamentária que explica o orçamento, mais ou menos. Mas no texto da lei ensina, porque a arrecadação, essa função lá todo ano, a Secretaria da Educação, lá o secretário, alimenta lá o censo escolar e manda lá para que possa ter o número de alunos, que esse número de alunos vai ser dividido lá a arrecadação em cima do número de alunos. Agora, esse apontamento do tribunal, eu desconheço, de que tem que estar no orçamento. Eu desconheço. Por exemplo, para dar uma noção para os vereadores ou para a população, como que é composto essa receita? Por exemplo, é 4.700.000 ano que vem, a previsão. Isso é com base no censo escolar do ano anterior, que pega-se na escola, multiplica pelo número de alunos, X por aluno, e você tem o repasse por nível de ensino, no fundamental. Agora, no texto da lei, nunca foi colocado, nunca. Um apontamento, se eu entendi a pergunta, o questionamento que deveria estar no texto da lei, o número de alunos. Baseado no número de alunos, eu também achei meio difícil.
Onde eu acredito que poderia estar, e a gente aqui até não demonstrou, é na mensagem orçamentária, que aqui trata de alguns aspectos de arrecadação, da despesa. Tem mais um item aqui, alegado. Novos projetos, todos que estão em andamento, já estão incluídos na LOA de 2020? Não aparece. É assim, ó. 2019. Todos os investimentos de despesas que chamam de projetos, convênios, emendas, que estão em 2019, funciona assim. Quando vai mandar a LDO aqui, porque isso já vai constar lá da LDO. Quando vem a LDO aqui, que é agosto, né? A LDO aqui, nessa oportunidade, a gente conversa com o pessoal de obras da prefeitura para saber da situação de cada obra que existe em execução no exercício. Quais são as perguntas que se faz para poder balizar, constar no ano que vem ou não? Essa obra vai ser concluída até 31 de dezembro? Vai. Então não tem porquê deixar no orçamento. Se vai concluir uma obra que está executando isso, até 30 de dezembro, por que se vai colocar no orçamento de 2020? Não vai. Não, vai. Você acaba não pondo. Por alguns motivos, não se conclui essa obra. Que no momento de saber para colocar já na LDO e compor o orçamento, há uma resposta, há um consenso de que termina a obra. Então você não põe. E quando não põe, não está lá. Aí precisa ocorrer o quê? Talvez onde o tribunal queira falar. Essas obras não estão lá. E aí vem aqui em janeiro, pede a abertura de um crédito adicional especial para poder concluir a obra. Mas deixa, é igual a construção do Parque Municipal aqui, né? Sim. Não foi concluída ainda, você não colocou convênio zero, né? E uma contrapartida da Prefeitura de 115 mil reais. É a mesma coisa que a operação de crédito aí. Não está já não está previsto em 2019? Há uma perspectiva, mas como na época de fazer o orçamento e a LDO, estava crua a aprovação nossa lá desse financiamento. Então, vamos fazer o que para garantia? Vamos deixar no orçamento do ano que vem também. Se não acontecer, já está lá para depois não vir abrir crédito. Então, essa colocação do tribunal, se ele faz mesmo, aí eu vejo até nos relatórios até da Prefeitura de Conchas, que tem esse tipo de... E o tribunal encara isso como não vê com bons olhos um bom planejamento. Agora, o tribunal está lá em cima. A realidade aqui é outra. A estrutura de funcionamento do município de Quadro é uma. Os acontecimentos da natureza aqui é uma, não está lá em cima. Então, são coisas que a gente fala mesmo, até fala com o auditor do tribunal, isso que eu estou falando aqui, às vezes cita até para eles isso daí, quando eles questionam assim. Porque é uma realidade que a gente não... São eventualidades que a gente não sabe. Quantos projetos a gente conversa e chega no consenso de que vai terminar? Esse aqui não vai terminar, você põe e termina até 31 de dezembro. E está no orçamento de 2020. O que vai acontecer? Nada. Não vai ter prejuízo nenhum, só que está lá, no orçamento que não deveria estar, porque terminou a obra. Então, tem o sim que termina e não termina, tem o que termina, tem o que não termina e termina. E acontece essa... Não tem outra explicação, a não ser que faça-se um planejamento, tenha uma... Mas é difícil, isso aí vai... Muito difícil de acontecer. Para as pequenas prefeituras é difícil isso, né?
As pequenas prefeituras, a dificuldade é maior ainda. É maior ainda, mas isso aí pode ter certeza que tem grandes prefeituras também, não é só em pequena, não. Eu converso com, por exemplo, Boituva é maior que Conchas. Converso muito com a contadora lá, que ela é até parente do meu genro, e o que acontece também lá nesse nível é grande. Entendeu? Não gritando, não devia nem citar nome de prefeituras aqui, mas só para dar uma... Então tem isso daí sim, viu? Não é só município tão pequeno. Tem mais um apontamento. Claro, pode ocorrer até mais de município pequeno, até por falta de uma estrutura, né, de melhor até, né? Mas o fato é esse. Como foi o parecer aqui com algumas ressalvas, eu vou pedir para você, são 4 ressalvas que foi como negativa. Então são essas duas. Não entendi. No parecer que houve aqui, sobre o projeto, o parecer contábil da Câmara, não no tribunal, entendeu? É que, como ele seguiu um exemplo dos apontamentos que houve, então ele citou isso daí dentro do parecer. As alterações tributárias previstas na LDO estão refletidas na LOA. Renúncias de receitas, criação ou aumento de tributos, no parecer, parece como prejudicado também. Pode ter nenhum e não pode ter nenhum, acontece de não ter no outro. É assim, ó, quando você vai fazer a LDO, ela tem os anexos que compõem a LDO. Os anexos de risco fiscal, então, todos os anexos que compõem a LDO lá. A renúncia de receita, se vai ocorrer. Normalmente está elaborando o orçamento, conversa, a gente busca saber se vai ter. Primeiro busca se vai ter alguma renúncia de receita no ano que vem. A única renúncia de receita que a gente pode ter certeza se tem é o refis, que é o parcelamento da dívida ativa. Ah, não vai ter, você não põe. Então o anexo vem aqui que não vai ocorrer refis. Chega o ano que vem, vai ter que fazer. Ocorre de ter que fazer. O que vai acontecer? Fazer uma emenda nesse anexo da LDO de renúncia de receita, como este ano acho que teve aqui. Infelizmente vai fazer. Demonstrando qual vai ser a cobertura disso no refis. Então, tudo está atrelado, que eu falo, tudo está atrelado no momento de se elaborar as peças. Então, tem que ter até eu falo assim, uma dedicação mais por parte, assim, não é o caso daqui, mas dos municípios, principalmente pequenos, uma dedicação maior do executivo no momento de elaborar essas peças, que eu ainda vejo, com todo respeito, ainda uma falta de atenção nessa matéria. É verdade. Pelo executivo. Não estou falando por Pereiras nem por Conchas. Isso que eu estou dizendo aqui, a gente vai fazer os cursos por aí, é uma boca só. É um palavreado só nesse sentido. Ainda falta uma dedicação maior nesse momento por parte. Porque técnica, a gente monta tecnicamente. A gestão não é do contador, não é do secretário, é do prefeito. A gestão da administração é dele. E o prefeito tem que fazer um acompanhamento. É pegar o plano eleitoral dele, de campanha, e colocar no papel tecnicamente. Mas para isso precisa dar uma atenção maior. Que eu vejo que hoje, mais ou menos numa grande porção do município, não existe. No contexto não existe mesmo, isso é verdade. E aí o tribunal vem mesmo pegando, vem cobrando, vem apontando, até então sem uma responsabilidade, sem um comprometimento de desaprovação de contas, que ainda não é o caso. Mas acredito que mais um pouco para frente, isso torne-se talvez vir uma matéria de rejeição de contas. Aí eu acredito que daí sim os executivos vão, com certeza, dar uma atenção maior para isso. Que deve dar. Já deveria estar dando, independente disso. Você estava falando do apontamento do tribunal, né?
Um dos apontamentos da conta de 2016, do Flávio, é o último ano, não, primeiro ano, não me lembro, ano 2013, né, do Flávio, foi falta de políticas públicas de acessibilidade. E é uma das coisas que já tem que estar vendo, né? Inclusive, eu vi o orçamento aqui para logradouros públicos e vias públicas, 141 mil para vias públicas e 2.024.000 para logradouros públicos. E é uma coisa que tem apontado, né, inclusive nas contas dele, e que a gente está devendo muito aí para poder fazer. Então, tudo isso daí, gente, é aquele momento de planejar. Tem que se dar uma atenção maior. Isso não é... Aliás, até acho que os municípios deveriam ter uma equipe de planejamento. Equipe de planejamento. Não é tem uma equipe. Não é de 5, 6. 3 pessoas para cuidar. Porque não é só elaborar. Essa equipe de planejamento vai elaborar, vai acompanhar a execução para medir o que está acontecendo. Hoje nós não temos esse acompanhamento de elaboração e execução voltada para isso, para o planejamento. E as coisas, aí começa a acontecer isso aí. Essa é a grande realidade. Mas tem um item aqui, o último item, ele fala da previsão para alteração nos gastos com o pessoal da LDO, está refletida na LOA. Também não consta nada que fale a lei de diretriz orçamentária está com a mesma estrutura no LOAS, que o gasto com o pessoal. Você sabe? Eu precisaria ver, por exemplo, assim, qual é o relatório, o apontamento dele mais detalhado para poder a gente falar alguma coisa. Porque na LOA fala de gasto com o pessoal, dos limites, na LDO fala. Agora, não sei ao que ele se refere, assim, tanto aí. Previsão para alteração nos gastos com o pessoal da LDO está refletida na LOA, se está ou não. Aqui ele fala que não foi colocado. E houve apontamento o ano passado sobre isso. Para a Câmara, esse apontamento. Precisaria dar uma olhada depois, bem detalhado nesse item de apontamento. Tá. Boa noite, Madeixa, vereadores, Boa noite. presidente. Foi elaborado um parecer contábil da Câmara de Pereiras em cima das peças, em cima do projeto de LOA. Né? Isso que ele está esses itens, né, eles não são apontamentos itens específicos do tribunal, e sim algumas agora. ressalvas que a gente fez. Então, Entendi. nesse último item aí, por exemplo, se vai haver no futuro, no próximo exercício, vai haver alguma mudança na administração, no funcionalismo, ela pode estar como não pode estar. Não, no próximo exercício eu não vou fazer. Se for fazer, ela tem que constar na peça. Não é verdade? Ela tem que constar na peça. Agora, se não for ter nenhuma alteração na estrutura, a gente entende que a peça ela fala dos limites, né? De quanto de gasto com o pessoal. Agora, a pergunta é, vai haver alguma alteração administrativa, alguma reestruturação administrativa? Porque, se houver isso aí, precisa estar incluída na peça. Do meu conhecimento, não. Não vai haver nenhuma reestruturação administrativa nesse nível. Não, pelo menos, não foi se comentado nada, não foi discutido nada. Entendeu? Não foi discutido nada. Entendi. Então, está falando em cima do parecer, aquele parecer, Isso. Entendi. Esse parecer é um parecer do projeto que veio. Entendi agora. E a contabilidade deu
dê um parecer em cima disso. Entendi. Mas aproveitando aí, Entendi. o que eu, Madeixa, a gente está alguns dias aí já conversando, o que a gente vai fazer? Em dezembro agora tem o encerramento do exercício, janeiro tem as prestações e contas, né? Então a contabilidade é muito atarefada nesse período. Qual que é a nossa ideia, né, para se quantificar o orçamento, para dar mais clareza e transparência? As principais áreas, a gente vai elaborar algumas planilhas e vai soltar para os secretários, as pessoas responsáveis, para que elas possam preencher, né? E como a Madeixa falou, né, a contabilidade ela só evidencia os dados, né? Ela não planeja nada, né? Então essa é uma ideia, né, que quanto executivo, legislativo, as duas técnicas juntas, para a gente melhorar esse orçamento e esses apontamentos do tribunal que vêm sendo já recorrentes aqui, não acontecer, pelo menos amenizar, né, Madeixa? A gente tentar amenizar e melhorar isso daí. Tanto para os vereadores também, ter os números na mão e poder convocar os secretários ou os responsáveis de posse desses números para eles poderem, né, cobrar, para ver, acompanhar mais de perto, né, para ver o que realmente está sendo feito. Então, essa é uma das nossas Uma iniciativa aí iniciativas aí para tentar melhorar. pegar assim, o aval do prefeito, né? Que ele tem que autorizar que isso seja feito dessa forma, né? Não tem problema nenhum. Só vai ajudar, só vai... É o que eu falei. Isso aqui, como você pega essas peças para se implantar, para poder trazer esses dados, levar até o Tribunal de Contas, e ser aprovado dentro da projeção, dentro da Câmara aqui, precisa de gestão. Se você não tiver gestão, se você não tiver o gestor falando para você o que eu vou fazer, o que eu vou deixar de fazer, é difícil. Hoje, É difícil porque é a coisa mais difícil do mundo entrar na cabeça de cada gestor para saber o que vai acontecer. Então precisa disso aí. Cada um vai ter que se adequar. Hoje, eu uso pela experiência, né? A gente vê as coisas acontecerem. O que rejeitam as contas? Então, por exemplo, o déficit de execução orçamentária e financeira, o não atendimento dos percentuais de educação, saúde e Fundeb. Então, esses são os 4 ou 5 itens, casos, que o tribunal, que dentro da composição do tribunal rejeita-se contas. Porém, o município tem informações e alertas bimestralmente de como está a situação dele, pelo próprio tribunal. Hoje, com o Aldesp, que você manda mensalmente o balancete isolado lá, o balancete, todos os movimentos do mês, o tribunal sabe e lê e vê todos os empenhos da prefeitura para onde está indo. Eles devem ter uma seleção desses dados. Tanto é que quando eles veem, principalmente com aquele IEGM, índice lá dos municípios, principalmente em cima disso aí, eles baseiam a auditoria deles agora. Então, quando eles vêm no município, eles já vêm com carta marcada. Antes, eles ficavam aqui no município 15 dias, sentado atrás da mesa, e papelado e cálculo e vê. Hoje não mais. Hoje ele já vem onde está a ferida do município. Pronto, já sabe o que está ali. Entendeu? Com essa implantação desse projeto Aldesp, aí foi um avanço, está sendo um avanço tanto para o tribunal e para o município também, muito bom, eu vejo. Então, os municípios é que têm que realmente se estruturar bem
para que isso possa evitar um pouco mais desses, principalmente não cair nesses 5, vamos falar assim, pecado capital aí da execução orçamentária, né? Desses índices, que esse não tem perdão mesmo, não adianta. Esse tribunal não vai relevar nunca nesses itens. No demais, são apartados que correm para apurar a coisa, mas não chega à rejeição de contas. Mas eu queria fazer uma pergunta para você sobre concurso público. As prefeituras são obrigadas a fazer concurso público, mesmo não podendo, o que fala contratar? Ela é obrigada a fazer ao concurso e aqueles que passam, que não são chamados? O limite, vamos falar assim, o limite é 54% por executivo. Gasto com pessoal, isso, gasto com pessoal. Há um limite prudencial estabelecido na lei de fiscal, de que um limite prudencial que é 95% do limite máximo. 95% de 54 vai dar 51,30. Esse limite é um alerta, um limite de alerta para os municípios. Evitar de se chegar no máximo dos 54. Bom, mas chegamos no 31, no 51,30. Está com 52. Pode o município abrir concurso público? Pode. Depende. Só não vai preencher a vaga. Ué, a pergunta, se pode fazer. Você não vai poder, até que ele já fez o concurso, aprovou lá, classificou o pessoal. O município está com 52, ele tem 2 quadrimestres seguintes para reconduzir no 51,30. Se no primeiro quadrimestre ele voltar menos de 51,30, esse concurso pode ser começado a chamar. Ele só não vai... Aí não precisa esperar para fazer o concurso lá na frente, que vai demorar mais ainda. Pode ter o concurso pronto, que tem validade de 1 ano, depende do edital, mas pode se fazer. Ele, nessa situação, acima do limite prudencial, ele não vai poder fazer a contratação. Então, por exemplo, esse Ministério Público, ele não quer saber se o município está com 54, 55, 51. Ele não quer saber. Ele vai fazer com que se contrate. Eu vou dar um exemplo só. Tem que falar um pouquinho lá. Até 2017, 2018, a contratação de médico lá era terceirizada. A partir do final de 2018, já em começo, e 2019 agora, principalmente, começou-se final de 2018, começou-se a cobrança do Ministério para que o médico fosse contratado e não terceirizado. Não é nem o tribunal, o Ministério Público. O nosso contrato lá era cerca de 200 mil, 210 mil por mês. Teve que fazer o concurso, teve que contratar e trazer essa despesa, nossa receita, nossa despesa com pessoal explodiu. Por quê? A despesa veio, a receita é a mesma, o índice subiu e vai ter que reconduzir de alguma forma agora. Então, esse negócio do a gente fala, não tem nem muita autoridade assim para falar de ministério, que não é a minha alçada, mas eu vejo uma preocupação nesse sentido, porque ele não quer saber se está acima ou não. Se não fizer, ele vai penalizar o prefeito, o executivo. Então, são situações que acabam ocorrendo por força maior até. E o tribunal da mesma forma. O tribunal também não quer saber se você está acima ou não do limite e não quer saber se foi o Ministério Público que fez. Está acima? Mas vamos na defesa lá, Ministério. O tribunal não está nem aí com o Ministério. Vai penalizar da mesma forma. Então, você veja como
a coisa é preocupante nesse sentido. No caso, as pessoas que vão prestar concurso, elas já devem saber que funciona dessa forma, né? Que pode ser que ela passe, mas ou demora a ser chamado ou nem vai ser chamado. Tem que ler um pouco o edital, quem vai fazer o concurso, porque se tem validade de 1 ano, ele pode ser chamado no 10º ano da validade do concurso. Está no edital, o período. Eu faço o concurso, eu passei, se eu fizer o concurso com a intenção de que no dia seguinte eu vou ser contratado, é engano meu. Vai depender da necessidade e da possibilidade de ser contratado. Entendeu? O concurso se faz porque é obrigatório e tem que ter. Não estamos precisando no momento, mas vamos fazer porque amanhã pode ter. Nesse período de 1 ano já tem o concurso. A hora que precisar, se chama. A hora que estiver tudo enquadrado dentro do limite legal, vai ser chamado. Para não ter que abrir na oportunidade só. Então, para a gente é importante essa informação, porque a gente é contestado sobre esse assunto, né? E às vezes não sabe o que fala. Então, muitas pessoas que passou em concurso, cobra da gente, fala, ó, sim, o que acontece, o que adianta fazer esse concurso, e paga a taxa e tal. Então, é uma informação muito importante para nós vereadores, para alguns que não sabiam como que funciona, para a gente ter para o dia a dia da gente. Entendi, sim. Então, é nesse sentido aí a situação. Pode, claro. Deve. É o que o Elber falou lá, o Elmo. Não, mas falando em não, cima o que PPA mesmo vai ser em 2021. Porque o 2021 ainda, o prefeito que ganhar a eleição, em 2021 ele vai trabalhar com o último ano do PPA atual. Isso. Em 2021 que você vai fazer o PPA para 22, 23, 24 e 25. Não. PPA não. Não, PPA quem faz é veja bem, o PPA quem vai fazer é o próximo prefeito. Ele vai trabalhar o primeiro ano dele com o orçamento do PPA atual. Entendeu? 4,25. Tem mais assim. Não, eu ia falar em cima do... Boa noite primeiro. Eu ia falar em cima do que o Elmo estava falando da iniciativa, aí que o Dinho até comentou de ser mais participativo. Eu concordo também, obviamente tem que conversar com o prefeito, que eu não sou prefeito, eu sou vice, mas o que o Madeixa falou, eu lembrei bem aqui também, que a realidade que a gente vive hoje não é a realidade lá em cima, né, no tribunal, no Ministério Público. Você acabou de dar um exemplo clássico aí com relação a concurso público. De um lado, o Ministério Público não está nem aí para a questão sua de limite prudencial. Nenhum. E o tribunal, de outra forma, não está nem aí com o Ministério Público na questão do índice prudencial que você já está passando. Mas eu acho importante ter essa questão participativa, até a iniciativa do Elmo, junto com você, é interessante, para melhorar a questão da gestão. Mas frisar bem que tem que ter um bom senso também naquilo que for apresentado depois e cobrado, porque todo mundo que sabe que a realidade é complexa. Isso não vai melhorar a gestão. Isso vai melhorar tecnicamente os índices e unidades de medida de cada ação dentro do orçamento. A gestão, isso pode estar, por mais perfeito que esteja, na execução as coisas não acontecem. Pode não acontecer. E as coisas não vão funcionar. Então, precisa que, nesse momento de elaborar, aconteça tudo normal, ou mais próximo da realidade possível, mas que a execução acompanhe.
Senão não adianta. Você fica com um orçamento super bem elaborado, mas a execução dele, então não adianta. Mas isso não estou colocando que deve haver o acompanhamento, tem que haver a execução junto. Da mesma forma que foi bem elaborado, que a execução seja bem executada também. Um exemplo. Um exemplo só. Um exemplo só de planejar. Mas isso acontece mesmo porque mudam-se. Essa eficiência energética, se vocês lembram, acho que entrou um projeto aqui de 1 milhão para fazer só em eficiência energética, não é? Não, no primeiro, não foi? Depois houve um consenso entre a Câmara e o Executivo de ficar 600 mil para eficiência, 200 para pista de caminhada e recap. Voltando um pouco no planejamento. Tribunal de Contas. Se ele encontrar uma ação no orçamento, pavimentação asfáltica, tudo ali, tem 10 milhões ali nessa ação. O tribunal critica isso daí dessa forma porque está generalizada. O bom planejamento que a gente ouve no conceito até no tribunal é que se dê nome para os bois, que se dê a localização do acontecimento. A gente faz isso. Nós fizemos agora aí, entrou esse do pista de caminhada. E o recap na época, foi dado o nome de ruas. Eu estava até explicando isso, só cortando um pouco, porque é sobre isso mesmo. Até estava explicando, acho que na cozinha ali. Porque em 2017, quando começou a querer o financiamento, né, tinha-se um planejamento de verbas futuras do governo do Estado que contemplava algumas ruas. Então, falamos, bom, poxa, se contempla algumas ruas, no financiamento e na pista caminhada, a gente faz outro. Beleza. Mandou o projeto com esses nomes de ruas que iam ser feitas, a ciclovia e o recap. Só que mudou tudo depois de 2018. Mudou. Não se teve aquelas emendas esperadas do Estado. Para mudar isso daí, nós estamos entrando agora, porque não vai executar na rua X agora, no projeto que está no orçamento, que é a rua Y. Depois você vai querer saber quanto, você vai lá, contabiliza tudo, a pista da caminhada na rua, vamos falar, não lembro qual que está lá agora, José Bonini. No orçamento, na LDO, está nessa rua. Mas na prática, foi feita outra. Como é que você vai provar? Então, estamos entrando, porque mudou, com 2 projetos de leis aqui, criando nova ação para a pista de caminhada de uma outra rua e para recap, uma outra ação para o recap também para nova rua. O que vai ocorrer depois de aprovado? Dando como cobertura dessa abertura a anulação do valor de 200 mil que está em cada uma delas para esse novo projeto. Não vai mudar nada, vai mudar só o local. Mas, tecnicamente, tem que ser dessa forma. Sim, porque quando foi fazer até a mudança para a Caixa, por esse programa Finis aí, não podia mudar o objeto, que era recap, mas a rua podia. Então, quando ela deu a possibilidade de mudar o recap, o nome, ao invés do objeto, a gente optou por outros lugares. Né? Então, vai vir o projeto, não está se mexendo no objeto. O objeto é o mesmo, pista de caminhada e recap, só que em outras ruas. E tem que ser dessa forma para criando novas ações dentro do orçamento para não gastar naquelas que não é. Não vai, é simples, aí não tem segredo nenhum de entender, de aprovar, porque só está mudando. Quer dizer, até o vice explicou até o porquê da alteração, né? Que mudou agora. Mas mudam-se, dura
as coisas mudam. Não, Você você- fala, não é? Não, muda, para você ter uma ideia, a gente tirou uma e colocou outra, aí como você ia imaginar que o governo que entrasse ia dar um outro recurso que vai poder fazer ciclovia na rua que a gente tinha colocado? Então não tem muito... É complicado também, né? Se tiver mais assim, não, acho que... Tem aproveitar que tá audiência, mas é fora da questão orçamentária. Algum vereador, alguém, Edinho, Elmo, fazer alguma pergunta para o Madeixa? Então, Madeixa, por enquanto, obrigado. Vamos deixar com o Osmar fazer a explanação dele. Paga uma cerveja. Depois você tem. Seja rápido, hein, que está sendo novela, hein? Bom, boa noite, presidente, novos vereadores. O prefeito pediu que eu viesse aqui também junto com uma deixa para aproveitar a questão da audiência, porque a gente precisa mandar também 2 projetos de lei aqui na Câmara. Acredito eu que até segunda-feira, que é a próxima sessão, né, isso, dia 2, para a gente estar discutindo também que são 2 projetos importantes e o Legislativo tem que fazer parte disso também. A gente tem a intenção de ampliar o perímetro urbano do município, na rodovia ali no bairro Pedro de Deus, seguindo aquela extensão lá, porque a gente entende que vai fazer um zoneamento ali para ali se tornar um distrito industrial futuro aí. A gente tem a possibilidade agora do dia 30/12, é quando vai cair a parcela daquele mega leilão do pré-sal, que são 434 mil que foram destinados para a Prefeitura de Pereiras, e só pode ser usado para investimento ou para dívidas previdenciárias, que não é o nosso caso. Graças a Deus, vem se pagando tudo em dia. Então, surge a oportunidade de estar comprando terreno até o começo do ano, provavelmente, com uma parte desse recurso. Enfim, aí a gente estaria mandando o projeto aqui, marcando outra reunião, se precisar, com o prefeito, para estar estudando essa questão desse perímetro. Então, esse é um ponto, é um projeto. O outro projeto, a gente tem aquela área que é da Prefeitura Municipal, o terreno que é tem o Marcos da MD, que tem aquele terreno, e tem 2.000 metros lá, que é da Prefeitura. Então, apareceu uma empresa, que é de Laranjal, que faz aquele cromo em plástico de brinquedo, e está querendo também esse terreno aí. Então, antes de mandar o projeto e chamar a empresa, o prefeito mandou vir aqui comentar sobre o assunto, ver o que vocês acham, o que vocês não acham, para chamar a empresa para conversar também, antes de mais nada, antes até de mandar o projeto, porque acho que é interessante o empresário vir e conversar, e a gente debater junto aí para ver se a possibilidade é interessante, não é, porque o terreno está parado lá, e a gente, acho que fez uma doação, em 2013 a Câmara fez uma doação, por fim, por motivos de força maior, que não é da nossa alçada, a empresa não foi para frente, e a Câmara retomou o projeto, como é de conhecimento de todo mundo. Então, são esses 2 projetos que a gente vai estar mandando. Tem um projeto da subvenção, que eu acredito que vai ter que ser marcado uma extraordinária, não sei, aí precisa ver com todos vocês ainda. Mas eu acho que esse da subvenção eu prefiro falar depois que chegar o projeto e marcar. Eu peço para marcar uma reunião quando chegar, presidente, só para a gente sentar e debater especificamente a questão da subvenção, que tem 3 pontos ali que precisam ser tocados. Mas, enfim, os 2 projetos iniciais são esses 2. Não sei se alguém quiser comentar alguma coisa, falar alguma coisa a princípio, mas era mais para estar avisando, já atualizando que a gente vai mandar. A gente precisa que a Câmara aprecie isso, veja a necessidade, se é interessante ou não é, e para dar andamento. Esse projeto da expansão ali, ele tem uma finalidade também, que o Juninho montou aquele barracão lá, tem tudo lá. Sim. Só que ele tem, pondo a expansão, ele tem condições de jogar com uma rua na parte de trás e ele jogar o endereço. Porque se ele jogar o endereço dele na estrada, ele não está conseguindo nem conseguir dar emprego, nem conseguir fazer nada e nem estruturar a empresa dele.
Então, é um projeto que pode ajudar bastante, pelo menos ali, ele e o da fábrica, o Edson Gouveia, porque a CETESB, não, a ADR quer que faça um trevo, cada empresa faça um trevo. Então, seria uma ajuda e tanto para eles, se acontecesse um negócio desse. A extensão ali já devia, né? Acho que a área industrial de Pereiras, bem antigamente, já devia ter sido tudo ali, né? Aquele terreno do Pedro de Deus, como eu sempre falo, era da Tieriná, né? E se tivesse feito já desde aquela época ali, já estaria tudo, eu acredito que cheio de empresas. E eu acho interessante, Osmar, que você traga o empresário mesmo para conversar com a gente, né? A gente tem tanto déficit de emprego aqui e seria legal a gente escutar dele, para que a gente possa realmente apoiar os empresários aí para poder vir montar alguma coisa aqui em Pereiras. Sobre o terreno que só você... fazer só um comentário aqui dos projetos. O vice está aí, ele pode até explicar. Amanhã, vocês devem receber aqui 6 projetos de lei de abertura de crédito. 2, esse que eu falei do FINIS, aí, do financiamento. Tem mais que estão prontos, acho que vai para o prefeito assinar só amanhã, depois vir para cá. Esses 2, tem um que é de aquisição de equipamento, que é um saldo financeiro que passou de 2018 para 2019, equipamento para a saúde. Tem um outro também, esse é 40 mil, 39 mil e pouco. Tem um outro também de aquisição de equipamento para a saúde, de 50 mil, que é saldo financeiro de 2018, que passou para 2019, vai gastar. E tem mais 2 novos que vem recurso. Emenda do deputado Ricardo Izar, 60 mil para despesa de custeio para a saúde. Isso. E um de 100 mil do Herculano Passos. Herculano Passos, Custeio da saúde. custeio de saúde também. Então, são 6 projetos que amanhã deve estar protocolando aqui. Abrindo crédito especial, porque não está no orçamento. Não, eu só queria perguntar para o vice, você tem a estimativa de quantos empregos vai gerar essa empresa que vai ser passado o terreno ali perto da MD? Não sei. Por isso que eu até pedi eu só vim primeiro. Por isso que eu vim primeiro só para adiantar, para não mandar o projeto antes de qualquer coisa. E ele vir de fato explanar aí para ver a necessidade dele, se de fato. Porque eu acho que a boa vontade nós temos do executivo, vocês do legislativo também acredito que com certeza tem, mas tem que haver a boa vontade do empresário também de estar ganhando um terreno e proporcionando de fato emprego, né? Mas o número especificamente eu não tenho. Deixa eu fazer uma pergunta para vocês, Osmar. Esse pré-sal aí, 400 e poucos mil reais, eu estava conversando hoje com uma pessoa e a pessoa fala que essa grana vem para a educação. A pessoa está me falando hoje, agora você vem falar que vai fazer a aquisição do terreno? É que deve estar no meu Está dando um desencontro de informações. Eu não sei se tem no meu celular ali, mas os pré-requisitos mínimos que foram vistos investimento, compra de imóvel, compra de automóvel. Então, eu conversei hoje e a pessoa informou que esse dinheiro vai para a área da educação, que vai ser investido na área da educação, já tem até algumas coisas que vai fazer. Eu vi no governo, falando desse pré-sal. Licença. Dri. E agora, voltando a falar que você falou desse terreno Presidente, lá... tem aqui a determinação que o município pode fazer ou não? De que forma os municípios poderão usar o recurso da cessão onerosa? A lei que distribui os recursos da cessão onerosa define a obrigatoriedade de usar a verba com investimentos e previdência. Poderão ser pagas despesas com dívidas previdenciárias, tanto do regime próprio de previdência social, quanto do regime geral de previdência corrente ou decorrente de parcelamentos. Outra forma de uso da cessão onerosa é com despesas de investimento, entendidas como aqueles gastos com despesa de capital, como as que se relacionam com a aquisição de máquinas ou equipamentos, a realização de obras, a aquisição de participações acionárias de empresas, aquisição de imóveis ou veículos, ou seja, as que geram um bem de capital que possa ser incorporado pelo município. Então, existe um desencontro de informações. O Matheus estava falando, falta planejamento, falta estrutura. Um fala uma coisa, agora fala outra, fica meio esquisito.
Voltando a falar no terreno, Mas, não, pode falar. lá em 2.000 metros lá, às vezes falta vontade da gente, e algumas pessoas questionaram a doação do terreno lá maior, que foi feita a reunião aqui, não foi cumprido o acordo. Como que o executivo está verificando isso e o legislativo também? Não estamos cobrando isso daí. O terreno do MD. Ó, eu peguei por... Nós fizemos reunião, você era vereador, eu também era, e fizemos um acordo que não está sendo cumprido. E esses dias já bateram atrás de mim e a promessa ficou e está passando, falta um ano para acabar a gestão e não está sendo cumprido as ofertas de emprego. Tá, com relação, por coincidência ou não, acho que eu até tive com o vereador Neto, a gente teve semana passada lá, e eu vi lá, Neto pode estar aqui, se eu estiver mentindo ou não, eu vi lá, no mínimo umas 10, 12 pessoas de Pereiras, todos daqui, trabalhando lá. Aí, em conversa também, eles falaram que vão aumentar o barracão lá, e para eles aumentarem o barracão, tem um poste da Electro lá que atrapalha a linha dele, de fazer o pré-moldado lá, aquela talha grande, então ele não pode ir até o final do terreno por conta do poste. Então, o Zornoff, que cuida dessa parte institucional da Electro, estava aqui hoje, eu passei a informação para a empresa, que ele tem intenção de, em 2020, estar fazendo essa remoção desse poste para um outro local e estender a empresa e contratar mais gente. Mas eu acredito que quando a gente doou esse terreno, até dobrou e cresceu, porque na época falava que eram 3 empregos, e hoje está com 12 pessoas e com projeção de investimento. Oi? Sim, que eu vi, que eu me lembro, assim, vagamente que eu vi lá, tem no mínimo umas 12, mas informação tem registrado 29. Não sei. Hã? É informação que eu tenho conversado até com pessoas que estavam de encarregado lá, que é isso, trabalha poucos aqui, vai ter muitos, quer dizer, que é registrado aqui e vai trabalhar fora. Não, eu tive tirando informação sobre isso aí. E eu fui, no dia que foi lá, tinha no mínimo 12 lá, e a pretensão é aumentar. Com relação ao segundo ponto lá da questão da educação, o que eu posso dizer é o que, por exemplo, é o que a gente viu nas orientações da CNM, que é a Confederação Nacional do Município, que passou esses pré-requisitos, aí ventilou-se a possibilidade de comprar o terreno, tanto um pedaço para essa questão de fazer um distrito, como das casas populares também, que já está num processo na CDHU. Aí, informação que eu tenho é do prefeito. Para mim, nenhuma informação de educação. Então, não tem muito a ver com planejamento ou não, e sim vontade e execução daquilo que pode ser comprado, né? Porque eu não tinha visto nada a respeito da educação. Não é porque a gente não quer, é porque de fato acho que o recurso não pode. Entendeu? Só por causa disso. Mais alguma coisa para falar? Não. Elmo? Sim. Ah, não. Pode. Veículo. Talvez houve a confusão nessa... Não é? Se a necessidade é uma área industrial, como no momento é industrial. É que meio foi muito... o Beto explicou bem da questão do Juninho, que ficou meio que assim à vontade para a gente também fazer um para lá, né? Entendeu? Só fazer um adendo da questão da empresa, então, eu vou conversar com o empresário para ele vir, porque
Como eu vou reafirmar, não adianta a boa vontade nossa e do legislativo aqui, e eu sei da importância de não doar por se doar, só eu vou doar uma área lá, né? Eu acho que tem que ter uma boa discussão. Vandir Ângelo Leite Plástico ME. Eu sei quem é. A gleba dá 2.000 metros quadrados. Você sabe quem é. Então é mais fácil, o jeito é de fato correto. Que venha, conversar com ele. com certeza, mas desde que ele venha aqui, coloque a exposição dele da empresa, de tudo, uma ideia de quantidade de emprego, né, Adriana? Para que não aconteça o que o presidente acabou de falar. Agora, se foi doado o terreno, se vocês acordaram e não foi cobrado, então a falha está no executivo e no legislativo. Existe uma falha grande. Eu estava aqui na legislatura passada, nós estivemos aqui com o engenheiro, com o proprietário, e a oferta de emprego era absurdamente muito maior do que contempla hoje. Muito maior. Só que ninguém vai falar. E é o momento de falar. Se não falar, vai ter que ser cobrado. Está no contrato, é absurdamente muito maior. 29, põe 3 vezes mais 29. Eu não sei, Então, eu peço você, o executivo, cobra o empresário, vê como que está, traz na Câmara para a gente conversar, porque não está legal isso daí, entendeu? E as pessoas só que a lei tem que participaram cobraram. Vocês não estão fazendo nada? Mas a lei tem pré-requisitos estabelecidos. Um tempo estabelecido. Eu não vou falar qual é, de fato, projeção anual do emprego, tudo. Mas não nada impede de falar com ele, como eu já falei, na questão dele aumentar lá. Entendeu? Eu acho que... Mas foi doado, vereador. E não é o momento... A prefeitura doou com autorização da Câmara. Nós trouxemos aqui o empresário, o engenheiro, nós fizemos acho que umas 2 ou 3 reuniões aqui. O porquê foi doado ou não vai ao motivo agora, mas tem que ser cobrado. Todo mundo sabe o que é. Agora, então, é isso que eu, aproveitando agora o ensejo que vai, na época tinha dado 2.000 metros lá para o Joel, se não me engano, ele devolveu o dinheiro, vai doar agora. Vamos pegar isso daí, trazer o empresário e perguntar como que está a situação. Porque é muito terreno lá. E está usando o quê? Aí surge um monte de comentário, vai fazer isso, vai fazer aquilo. Aí vocês, vereadores, nós, o que estão fazendo? Nada. Então eu peço que cobre, senão a gente pede o empresário para vir, vamos cobrar para vir, porque estão cobrando. Não, eu entendo, mas eu acho assim, no momento de crise que a gente está, de emprego, que pega, isso é notório, é momento de conversar com ele para tentar... Sim, mas de repente já vira um acordo político. Ele já está estabelecido. Ele não está um novo pedido, né? Ele já está estabelecido. Matadouro, né? Então, mas porque não tinha área, né? Área industrial. Então, mas eu acho que assim, quando você vai trazer uma empresa, você não tem contrato, não tem cláusula no contrato. Tem que se cumprir. Então, em tanto tempo, você vai ter que empregar tantas pessoas. Quer dizer, aí tem que caber executar. Se ele não cumpre o contrato, tem que executar. Eu acho que nesse contrato aí da MT mesmo, com certeza tem contrato e tem cláusula. Então está faltando quem executar. Tem cláusula do mínimo, né? Do mínimo de se contratar tem cláusula. Sim, então, para as pequenas empresas, quando é pouquinho, é 5, quando a prefeitura ajudava com... Lembra que a prefeitura sempre ajudou pagando aluguel, essas coisas, alguma coisa para dar emprego? Era 5 pessoas, o mínimo, a registrados, né? Agora, empresa maior assim, me parece que é mais. Tem alguma coisa de início de 30, alguma coisa assim. Mas preciso ver na lei, não... Na época, teve alguma coisa tipo assim, vai doar tantos mil metros porque vai gerar tantos empregos? Sim, teve sim. Era o Rodrigo, o engenheiro, que estava aqui. Não tem lógica você dar 48 mil metros para dar 5 empregos. Teve sim. É só pegar o contrato. Pegar o contrato e verificar. Justamente, porque se foi dado terra demais para contratação de menos, quando foi doado, que foi feito o erro, vamos dizer assim. Agora, se deu terreno, contratou 5 pessoas, contratou 5, acabou, não tem que falar mais. Eu não me lembro quem era o vereador, na época ele questionou, por que não faz doação de 5, 6
6 terrenos e distribuir para várias empresas. Se não me engano, até foi o Hélio que questionou isso, e foi doado todo o terreno. Entendeu? Colocava 5, 6 empregos de 20 funcionários, são 100 pessoas trabalhando, e foi doado tudo. Mas aí, você me desculpe, mas eu não gosto de criticar gestões passadas de Câmara e tudo, mas aí foi uma responsabilidade da Câmara que aprovou, junto com o prefeito, colocando, dando uma big área que podia trazer 4, 5 empresas, para ter hoje 4, 5 funcionários. Me desculpa, eu não participei da época, mas o que é certo tem que ser dito. Então, hoje, o Executivo e o Legislativo tem que ver o contrato e cobrar, fazer a cobrança. Foi doado, então tem que cobrar. Existe uma área lá em cima de 4.000 metros, que era do Rosáveis, eu até na época fui questionar o Teté, tem uma época de 4.000 metros lá que foi doado. 4.000 metros, que era para uma área de exportação, e foi feito estacionamento. Bom, está aberta a discussão, vamos chamar, conversar e conversar com a pessoa para cobrar. Foi o que eu falei, eu vi de 12 a 14 pessoas, mas eu não posso... Tem que pegar o contrato só, mas não é não sei quantos... não era o objetivo da reunião. Sim. Bom, tem mais alguma pergunta a fazer? Então, nada mais havendo a tratar. Agradeço a presença do Madeixa, a presença do Osmar, a vice-prefeito, a todos os vereadores, público presente, nada mais havendo a tratar, está encerrada a audiência.